Uma funcionária precisava de um encontro para o Natal, então seu chefe bilionário disse: "Finja que sou eu." O que começou como farsa se transformou em amor verdadeiro. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história de paixão inesperada que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva de dezembro tamborilava nas janelas do 42º andar do edifício mais imponente da Avenida Faria Lima, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a agitação típica de uma terça-feira pré-natalina. Marina Oliveira ajustou os óculos de grau e suspirou, observando a agenda lotada de seu chefe na tela do computador. Aos 32 anos, ela havia conquistado a reputação de ser a secretária executiva mais competente de São Paulo, uma mulher que transformava a causa em ordem com a precisão de um relojoeiro suíço. Seu cabelo castanho estava preso em um coque impecável, e o terno cinza chumbo que usava, comprado em 3 prestações no cartão, disfarçava perfeitamente suas curvas enquanto projetava a autoridade necessária para lidar com executivos que faturavam milhões por mês. Marina tinha aprendido há muito tempo que, para ser levada a sério naquele ambiente, precisava parecer intocável, mesmo quando seu coração palpitava de ansiedade toda vez que precisava entrar na sala do CEO. "Marina, você pode vir aqui um momento?" A voz grave de Alexandre Mendonça ecoou pelo interfone, interrompendo seus pensamentos. Ela pegou seu bloco de anotações e caminhou pelos metros de mármore italiano que separavam sua mesa da sala dele, tentando ignorar a aceleração do pulso que sempre acontecia quando estava prestes a enfrentar aqueles olhos cor-de-mel. Alexandre estava de pé diante da janela panorâmica, as mãos entrelaçadas às costas, observando o movimento frenético da cidade lá embaixo. Aos 38 anos, ele emanava uma autoridade natural que não dependia de poses ou artificialidades. Seus cabelos escuros tinham fios prateados prematuros nas têmporas. Resultado, Marina imaginava, das noites em claro, administrando um império empresarial que se estendia por 3 continentes. "Preciso que cancele minha agenda da próxima semana", disse ele sem se virar. "E que reorganize o cronograma da festa beneficente de amanhã." A lista de convidados mudou. Marina já estava anotando quando o telefone de sua mesa tocou. Ela hesitou, olhando para ele em busca de permissão. "Atenda", murmurou Alexandre, finalmente se virando para encará-la. A voz da prima Camila explodiu do aparelho antes mesmo que Marina pudesse cumprimentá-la adequadamente. "Mari, você vem para o Natal da família, né? Mas olha, a tia Neuza tá enchendo o saco perguntando se você vai trazer alguém dessa vez. Ela disse que não aguenta mais ver você sozinha, que com 32 anos já deveria ter se casado." Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, enquanto percebia que Alexandre havia parado de mexer nos papéis e estava prestando atenção na conversa. A voz de Camila continuava: "Sinceramente, Mari, eu tentei defender você, mas a família toda fica comentando que você passa a vida trabalhando para rico e esquece de viver. Você não pode aparecer sozinha de novo, vai ser um vexame." "Camila, Não. Dessa vez você tem que trazer alguém, nem que seja aquele porteiro bonitão do seu prédio. A gente vai estar na casa da avó, em Cidade Tiradentes, véspera de Natal às 8 da noite. E quero conhecer esse namorado misterioso que você vive inventando desculpas para não apresentar." A ligação terminou com um clique seco, deixando o silêncio pairando na sala como uma nuvem pesada. Marina fechou os olhos, mortificada. Em 5 anos, trabalhando para Alexandre, ela havia conseguido manter sua vida pessoal completamente separada do ambiente profissional. Agora, ele havia ouvido cada palavra daquela conversa humilhante. Problemas familiares?
A pergunta veio em um tom neutro, mas Marina detectou algo diferente na voz dele, uma curiosidade que não estava acostumada a ouvir. Nada demais, Sr. Mendonça. Apenas questões do feriado. Ela tentou sorrir, mas o resultado foi um esgar desconfortável. Alexandre inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava processando informações. Durante os 5 anos trabalhando como sua secretária, ela havia mapeado cada uma de suas expressões, a linha tensa da mandíbula quando estava irritado, o modo como mexia no punho da camisa quando estava nervoso, e aquele olhar penetrante que usava durante negociações complexas, exatamente o olhar que estava dirigindo a ela naquele momento. "Sabe", disse ele, caminhando lentamente em direção à poltrona de couro atrás de sua mesa, "eu também tenho um problema similar." Marina piscou, confusa. "Senhor, o evento beneficente de amanhã. Preciso de uma acompanhante." Ele se sentou e entrelaçou os dedos sobre a mesa de mogno. "Toda vez que apareço sozinho, nesses eventos, sou bombardeado por mães ansiosas para apresentar suas filhas, socialites em busca de um casamento vantajoso e jornalistas querendo saber sobre minha vida amorosa." A revelação a surpreendeu. Alexandre sempre parecia completamente no controle de todas as situações, imune às pressões sociais que afligiam pessoas comuns como ela. "E qual seria a solução?" perguntou Marina, genuinamente curiosa. Ele se recostou na poltrona e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, esboçou um sorriso que não era relacionado aos negócios, um sorriso que revelava uma covinha que ela nunca havia notado. "Você precisa de um namorado para impressionar sua família. Eu preciso de uma acompanhante para afastar as interesseiras." Alexandre fez uma pausa dramática. "Que tal fingirmos por uma noite?" Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. "Senhor Mendonça, eu não posso aceitar." "Por que não?" Ele se inclinou para a frente e Marina percebeu que estava falando sério. "Seria uma troca justa. Você me acompanha no evento beneficente amanhã e eu vou com você à ceia da sua família." "Isso é... Marina gaguejou, tentando encontrar as palavras certas. "Profissional", sugeriu Alexandre. "Prático. Uma solução que beneficia ambos os lados." "Insano." Marina finalmente conseguiu dizer. "O senhor é meu chefe. O que as pessoas vão pensar? E minha família, eles vão fazer 1000 perguntas. E depois, como vamos explicar quando tudo acabar?" Alexandre se levantou e caminhou até a janela novamente, as mãos nos bolsos da calça social. "Marina, em 5 anos trabalhando comigo, você já me viu fazer alguma coisa sem pensar nas consequências?" Era uma pergunta retórica, e ambos sabiam a resposta. Alexandre Mendonça era conhecido por sua capacidade de calcular cada movimento 3 passos à frente. "Então, o senhor já pensou em todas as implicações?" "A maioria delas", admitiu ele. "Olha, nós somos adultos. Podemos estabelecer regras claras. É apenas um acordo temporário." Marina o observou em perfil contra a luz acinzentada que entrava pela janela. Havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que ela jamais havia percebido. Por um momento, ele não parecia o CEO bilionário que comandava reuniões com desenvoltura. Parecia apenas um homem cansado de ser visto como um troféu a ser conquistado. "Quais seriam essas regras?" perguntou ela, surpreendendo a si mesma por estar considerando a proposta. Alexandre se virou, e Marina viu um lampejo de alívio em seus olhos. "Primeiro, isso fica entre nós. No escritório, mantemos o profissionalismo de sempre. Segundo, tempo limitado. Apenas as ocasiões específicas que discutirmos. Terceiro, honestidade total sobre nossas expectativas." Marina mordeu o lábio inferior, um hábito que mantinha desde a infância quando precisava tomar decisões difíceis.
A proposta era absurda, mas também representava uma solução para um problema que a estava consumindo há semanas. Desde outubro, os comentários da família sobre sua vida amorosa haviam se intensificado, especialmente depois que sua prima caçula anunciou o noivado. "E se alguém descobrir?" perguntou ela. "Sua reputação, minha carreira." "Marina," ele disse, sua voz adquirindo um tom mais suave. "Você confia em mim?" A pergunta a pegou desprevenida. Em 5 anos, ela nunca havia pensado conscientemente sobre confiar ou não em Alexandre. Simplesmente trabalhava para ele, executava suas ordens, antecipava suas necessidades. Mas agora, forçada a considerar a questão diretamente, percebeu que sim, ela confiava nele completamente. "Sim", respondeu ela, mais firme do que esperava. "Então confie em mim agora. Podemos fazer isso funcionar." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Marina olhou para suas mãos, notando que estava tremendo ligeiramente. Era loucura, mas talvez fosse exatamente o tipo de loucura que sua vida precisava. "Está bem", disse ela finalmente, levantando os olhos para encontrar os dele. "Vamos fingir." O mercado municipal de São Paulo nunca havia visto um homem de terno Armani caminhando entre as bancas de frutas tropicais com a mesma naturalidade de quem frequentava aquele lugar desde criança. Alexandre observava tudo com uma curiosidade genuína que surpreendeu Marina. Ela havia esperado que ele se sentisse desconfortável ou, na pior das hipóteses, condescendente com o ambiente popular. "Você tem certeza de que quer fazer isso aqui?" perguntou Marina pela terceira vez enquanto caminhavam pela nave principal do mercado. O aroma de queijos curados, temperos e frutas exóticas criava uma sinfonia olfativa que contrastava drasticamente com o perfume caro que Alexandre usava. "Podíamos ter tomado um café em algum lugar mais apropriado." "Apropriado para quem?" Alexandre parou diante de uma banca de pastéis, observando o óleo borbulhando na frigideira gigantesca. "Marina, se vamos fingir que somos um casal, preciso conhecer os lugares que fazem parte da sua vida real. Sua família vai perceber imediatamente se eu não souber nada sobre você." A lógica era impecável, mas Marina ainda se sentia estranha vendo seu chefe, o homem que havia fechado negócios de bilhões de reais com japoneses e alemães, apontando para um pastel como uma criança em uma confeitaria. "Recomenda qual?" perguntou ele ao vendedor. Um homem corpulento de avental manchado que olhou para o terno caro com uma mistura de surpresa e divertimento. "Depende do gosto, chefe. Tem carne, queijo, palmito, camarão. Mas se é primeira vez, vai de queijo mesmo. É o clássico." Alexandre assentiu solenemente, como se estivesse analisando uma proposta de fusão empresarial. "2 de queijo, por favor. E..." Ele olhou para Marina em busca de ajuda. "Caldo de cana," ela completou, tentando não rir da seriedade com que ele estava levando a experiência gastronômica. "2 garapas, seu Joaquim." Enquanto esperavam o pedido, Marina observou Alexandre discretamente. Ele havia afrouxado a gravata e arregaçado as mangas da camisa, uma concessão mínima ao calor úmido do mercado. Seus cabelos, sempre perfeitamente penteados, estavam ligeiramente desalinhados pela umidade, e Marina descobriu que gostava dessa versão menos polida dele. "Então", disse ele, encostando-se no balcão de madeira gasta, "me conte sobre sua família. Quantos primos questionadores devo estar preparado para enfrentar?" Marina riu, uma risada genuína que a surpreendeu. "Ah, você não faz ideia. Minha tia, Neuza, é a pior. Ela trabalha em um salão de beleza e acha que é especialista em relacionamentos porque vê novela mexicana. Vai fazer 1000 perguntas sobre como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos, quando vamos casar. E qual é nossa história oficial?
Alexandre pegou o pastel que seu Joaquim estava embrulhando em papel pardo. Precisamos alinhar os detalhes. Marina aceitou seu caldo de cana e tomou um gole, ganhando tempo para pensar. Bem, você é meu chefe, então não podemos fingir que nos conhecemos em outro lugar. Que tal? Você sempre foi atencioso comigo no trabalho, mas só recentemente começamos a nos ver de forma diferente. Romântico, comentou Alexandre, mordendo o pastel com cuidado para não se queimar. Seus olhos se arregalaram quando o queijo derretido tocou sua língua. Nossa, isso é bom! Marina sorriu com genuína satisfação ao ver sua reação. Inacreditável! Ele tomou outro gole do caldo de cana e balançou a cabeça em aprovação. Por que nunca me disseram que comida de rua podia ser tão boa? Porque você sempre foi ocupado demais com restaurantes estrelados para notar. Marina respondeu sem pensar. Depois corou ao perceber que havia falado com mais franqueza do que era apropriado entre chefe e funcionária. Alexandre parou de comer e a olhou com atenção. Você tem razão. Eu perdi muita coisa, não foi? Havia algo na sua voz, uma melancolia que Marina jamais havia ouvido, que a fez esquecer temporariamente sobre hierarquias e protocolos corporativos. Todo mundo perde algumas coisas, disse ela suavemente. O importante é que ainda há tempo de experimentar. Eles continuaram caminhando pelo mercado, parando em outras bancas, enquanto Alexandre fazia perguntas sobre cada produto com a dedicação de um antropólogo estudando uma cultura desconhecida. Marina explicou sobre o bolinho de bacalhau da dona Maria, o melhor lugar para comprar especiarias, e por que o sanduíche de mortadela do Bar do Mané era uma instituição paulistana. E sua família? Perguntou Marina quando se sentaram em uma das mesinhas de plástico branco do bar para dividirem um sanduíche de mortadela. O que eu preciso saber sobre os Mendonça? Alexandre ficou quieto por um momento, mexendo no molho de tomate com um palito de dente. Não há muito para saber. Meus pais morreram quando eu tinha 25 anos. Acidente de carro. Era filho único, então. É basicamente só eu. A simplicidade da resposta contrastava com a dor que Marina percebeu em sua voz. Sinto muito, disse ela. Não sabia. Não há razão para você saber. Eu não falo sobre isso no escritório. Alexandre levantou os olhos para encontrar os dela. Mas, se vamos fingir intimidade, você deveria saber que eu não tenho família para apresentar em troca. Marina assentiu, sentindo um peso no peito. De repente, a ideia de Alexandre lidando com as perguntas invasivas de sua família pareceu ainda mais complicada. Eles vão amar isso, você sabe, uma página em branco para preencherem com especulações. Deixe eles especularem. Alexandre sorriu. Mas não, era um sorriso completamente alegre. Pelo menos assim você não será o único alvo dos comentários. Eles passaram as 2 horas seguintes construindo sua história fictícia. Decidiriam que estavam se conhecendo melhor há 3 meses. Que o primeiro encontro havia sido um café depois do trabalho para discutir um projeto especial e que a química entre eles havia se desenvolvido gradualmente. Alexandre memorizou os nomes de todos os membros da família que estariam presentes, suas ocupações e peculiaridades que Marina descreveu com o carinho exasperado de quem cresceu lidando com parentes excêntricos. Minha avó vai querer saber suas intenções, avisou Marina quando já estavam se preparando para sair. Ela tem 83 anos e é direta como uma bala. Vai perguntar se você pretende se casar comigo. E o que eu devo responder? Marina hesitou. A verdade? Que ainda estamos conhecendo um ao outro e vendo onde isso vai dar. É uma boa resposta, concordou Alexandre, porque é genuína. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina olhar para ele mais atentamente. Por um momento,
Ela teve a impressão de que ele não estava mais falando apenas sobre a farsa que haviam elaborado. Quando chegaram ao estacionamento onde Alexandre havia deixado seu Mercedes, a chuva havia parado e o sol da tarde criava reflexos dourados nas poças d'água. Ele abriu a porta para ela, um gesto automático que Marina percebeu ser genuíno, não uma performance para possíveis observadores. Alexandre, disse ela antes de entrar no carro, por que você realmente está fazendo isso? Ele parou com a mão na maçaneta, os olhos fixos no horizonte de prédios ao longe. Porque em 20 anos construindo esta empresa, nunca tive uma conversa tão real quanto a que acabamos de ter. Marina sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguiu identificar imediatamente. E isso é bom ou ruim? Alexandre finalmente a olhou, e Marina viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a fez esquecer de respirar por um segundo. Ainda estou descobrindo. Durante todo o trajeto de volta ao escritório, enquanto Alexandre dirigia em silêncio pelo trânsito pesado da tarde, Marina ficou pensando naquela resposta. Havia começado como uma farsa simples para resolver um problema prático, mas agora sentia que havia algo mais complexo se desenvolvendo entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para admitir ou mesmo compreender completamente. Quando ele a deixou na porta do prédio onde ela morava, em Santana, Alexandre não disse apenas até amanhã, como fazia habitualmente. Ele disse, boa noite, Marina, usando seu nome de uma forma que ela nunca havia ouvido antes, suave, quase íntima. Enquanto subia as escadas até seu apartamento no 5º andar, Marina percebeu que estava sorrindo. E pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para o dia seguinte chegar. O Copacabana Palace reluzia como um palácio de cristal contra o céu estrelado de dezembro. Marina parou diante do espelho do banheiro de mármore do hotel, ajustando pela 10ª vez o vestido azul marinho que havia emprestado de sua prima. A única pessoa da família que tinha aproximadamente seu manequim e acesso a roupas de grife. O tecido de seda acariciava sua pele de forma desconhecida, e os sapatos de salto 15 que havia comprado naquela manhã já estavam machucando seus pés, acostumados aos saltos baixos e confortáveis do dia a dia. Você consegue, murmurou para seu reflexo, aplicando mais uma camada do batom cor de vinho que havia comprado especificamente para a ocasião. É só uma noite. Você já organizou dezenas desses eventos. A única diferença é que, desta vez, você não está trabalhando. Mas quando saiu do banheiro e viu Alexandre esperando por ela no saguão do hotel, Marina percebeu que havia muitas outras diferenças. Ele estava impecável, em um smoking preto sob medida que realçava seus ombros largos, e quando a viu aproximando, seus olhos se iluminaram de uma forma que a fez esquecer temporariamente sobre os sapatos apertados. Você está... Alexandre começou, depois parou, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso que Marina reconhecia do escritório. Deslocada? Ela sugeriu com um sorriso tímido. Deslumbrante. Ele corrigiu, oferecendo o braço. Completamente deslumbrante. O salão principal do evento estava decorado com arranjos florais que custavam mais do que o salário mensal de Marina, e os convidados circulavam em pequenos grupos, conversando em tons baixos, enquanto garçons ofereciam canapés e champanhe em taças de cristal. Marina reconheceu vários rostos da mídia social e revistas de celebridades, empresários, políticos, socialites e artistas que formavam a elite paulistana. Nervosa? Alexandre murmurou em seu ouvido enquanto caminhavam em direção ao bar. Aterrorizada, e Marina admitiu. Eu organizo esses eventos, mas nunca participo deles. É como ver um filme de dentro da tela. Alexandre parou e se virou para ela, colocando uma mão gentilmente em sua cintura. Marina, olhe para mim. Quando ela obedeceu, ele continuou.
Você pertence a qualquer lugar onde escolha estar. Não deixe ninguém fazê-la sentir o contrário. Antes que Marina pudesse responder, uma voz feminina os interrompeu. Alexandre, que surpresa maravilhosa! Eles se viraram para encontrar uma mulher loira de aproximadamente 35 anos, vestida em um vestido vermelho que custava provavelmente mais do que Marina ganhava em 6 meses. Seus lábios estavam pintados em um sorriso perfeito, mas seus olhos calculistas já haviam examinado Marina da cabeça aos pés em uma avaliação rápida e nada sutil. Isabela, Alexandre cumprimentou com cordialidade profissional. Permita-me apresentar Marina Oliveira. Marina, esta é Isabela Montenegro. Marina estendeu a mão, que Isabela apertou com a força exata necessária para cumprir a etiqueta social, nem mais, nem menos. Oliveira. Isabela repetiu o sobrenome como se estivesse provando um vinho. Que interessante. E você trabalha em que área, querida? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas Marina detectou a armadilha imediatamente. A resposta honesta revelaria sua posição como funcionária de Alexandre, mas mentir seria começar a noite com falsidade. Sou secretária executiva, respondeu Marina, erguendo ligeiramente o queixo. Na verdade, trabalho para o Alexandre. O sorriso de Isabela se alargou como o de um tubarão que acabou de detectar sangue na água. Que moderno! Alexandre sempre foi conhecido por suas escolhas originais. Marina sentiu o calor subir por seu pescoço, mas antes que pudesse responder, Alexandre se aproximou mais dela, sua mão encontrando a dela em um gesto que parecia completamente natural. Marina é muito mais do que sua posição profissional sugere, disse ele, sua voz carregando um tom de advertência que Marina raramente ouvia. Ela tem mestrado em administração pela USP, fala 3 idiomas fluentemente e é a pessoa mais competente que já conheci. A informação surpreendeu Marina. Ela não sabia que Alexandre estava ciente de sua formação acadêmica. Havia mencionado brevemente durante a entrevista de emprego 5 anos atrás, mas nunca imaginara que ele tivesse prestado atenção ou se lembrado. Que fascinante, murmurou Isabela, claramente perdendo interesse na conversa. Bem, preciso encontrar os Vasconcelos. Foi um prazer, querida. Quando ela se afastou, Marina soltou uma respiração que não percebeu estar segurando. Obrigada, disse baixinho para Alexandre. Pelo quê? Por me defender. Você não precisava. Marina. Alexandre parou novamente, forçando-a a olhar para ele. Eu jamais permitiria que alguém a desrespeitasse na minha presença, fingindo ou não. Havia uma intensidade em sua voz que fez Marina perceber que ele estava falando sério. Por um momento, ela esqueceu onde estavam e se perdeu nos olhos cor-de-mel que a fitavam com uma atenção que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no salão. Alexandre Mendonça. Uma voz masculina quebrou o momento. Finalmente, pensei que você havia se tornado um ermitão. O resto da noite passou em uma sucessão de apresentações, conversas educadas sobre negócios e política, e momentos em que Marina se sentia como uma atriz interpretando um papel que não havia estudado adequadamente. Mas Alexandre permaneceu ao seu lado durante toda a noite, incluindo-a nas conversas, traduzindo piadas internas do mundo corporativo e apresentando-a sempre com um orgulho que parecia genuíno. Durante o jantar, sentados em uma mesa redonda com outros casais, Marina observou Alexandre interagindo com os outros convidados. Ele era charmoso sem ser falso, atencioso sem ser subserviente e comandava respeito sem precisar lembrá-los de seu status. Mas o que mais a impressionou foi perceber que várias vezes durante a noite ele olhava para ela em busca de aprovação ou para compartilhar um momento divertido. Você está se divertindo? Perguntou ele durante uma pausa entre os pratos, inclinando-se para falar em seu ouvido.
Mais do que imaginei, Marina admitiu. Embora eu continue me sentindo como se estivesse fingindo ser alguém que não sou. Alexandre ficou quieto por um momento, girando a taça de vinho em suas mãos. Sabe, eu sinto a mesma coisa. Como assim? Todos esses eventos, essas conversas, é tudo uma performance. Todo mundo fingindo ser mais interessante, mais bem-sucedido, mais feliz do que realmente é. Ele olhou ao redor do salão. Pelo menos hoje eu tenho uma companhia genuína. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. Alexandre, posso ter sua atenção? O mestre de cerimônias interrompeu o momento, subindo ao pequeno palco montado em uma extremidade do salão. É hora de anunciarmos os resultados da arrecadação desta noite para o Instituto de Cardiologia Infantil. Durante o discurso, Marina observou Alexandre discretamente. Seus olhos estavam fixos no palestrante, mas ela percebeu que ele estava mexendo no punho da camisa, o sinal de nervosismo que ela havia aprendido a reconhecer. Impulsivamente, ela colocou a mão sobre a dele por baixo da mesa. Alexandre olhou para ela, surpreso, e Marina viu gratidão em seus olhos. Eles permaneceram assim, suas mãos entrelaçadas, até o final do discurso. Quando o evento estava terminando e os convidados começaram a se dispersar, Alexandre e Marina caminharam lentamente em direção ao estacionamento. O ar da noite estava fresco e carregado com o aroma do mar. Uma pausa bem-vinda depois de horas respirando perfumes caros e ar-condicionado. Marina, Alexandre disse quando chegaram ao carro, mas não abriu a porta. Sobre amanhã, a ceia da minha família. Marina sentiu seu estômago se contrair. Você ainda tem certeza de que quer fazer isso? Depois de hoje, eu entenderia se você mudasse de ideia. Por que eu mudaria de ideia? Marina gesticulou vagamente na direção do hotel. Isso aqui é seu mundo, minha família. Bem, é muito diferente. Alexandre se aproximou dela, e Marina pode sentir o calor de seu corpo mesmo através do smoking. Marina, posso te contar um segredo? Ela assentiu, não confiando em sua voz. Esta foi a primeira vez em anos que me diverti de verdade em um evento social. Alexandre sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. E foi porque você estava lá. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alexandre, sei que isso não era parte do acordo, ele continuou rapidamente. E sei que pode complicar as coisas. Mas eu precisava que você soubesse. Eles ficaram parados ali, no estacionamento silencioso, o peso das palavras não ditas pairando entre eles. Marina sabia que deveria dizer algo, estabelecer limites, lembrar sobre profissionalismo, reafirmar que aquilo era apenas uma farsa temporária. Mas quando olhou nos olhos de Alexandre, todas essas palavras sensatas desapareceram. Eu também me diverti, sussurrou ela finalmente. Alexandre sorriu novamente, dessa vez com uma mistura de alívio e algo mais profundo que Marina não conseguiu identificar. Então, disse ele, abrindo finalmente a porta do carro, vamos ver se consigo sobreviver ao interrogatório da sua família. Enquanto dirigiam pelas ruas iluminadas de São Paulo em direção ao apartamento de Marina, ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles durante aquela noite. O que havia começado como uma farsa conveniente estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar, mas que também não conseguiam mais ignorar. O Honda Civic prata de Alexandre contrastava drasticamente com os carros populares estacionados na rua estreita de Cidade Tiradentes. Marina observou pela janela as casas simples de 2 andares, a maioria com grades nas janelas e pequenos jardins onde crianças brincavam sob a luz dos postes.
O som de música sertaneja vazava de uma das casas vizinhas, misturando-se aos risos e conversas que ecoavam pela noite morna de véspera de Natal. Tem certeza de que não quer que eu dirija? Marina perguntou pela terceira vez, enquanto Alexandre manobrava cuidadosamente para estacionar entre um Fiat Uno e uma motocicleta. Marina, eu dirijo há 20 anos. Acho que consigo estacionar em qualquer lugar. Ele desligou o motor e olhou para a casa de número 43, onde luzes coloridas piscavam na janela e o portão de ferro pintado de verde estava aberto. É aquela? É aquela. Marina respirou fundo, alisando o vestido simples de algodão azul que havia escolhido depois de muito deliberar. Queria parecer arrumada o suficiente para mostrar respeito pela ocasião, mas não tão formal que sua família pensasse que estava se exibindo. Alexandre, ainda é tempo de desistir. Posso inventar que você teve uma emergência de trabalho. Alexandre já estava saindo do carro e contornando até o lado dela para abrir sua porta. Pare de tentar me desencorajar, disse ele com um sorriso. Estou curioso para conhecer as pessoas que criaram alguém como você. Ele havia trocado o smoking da noite anterior por uma calça jeans escura e uma camisa social azul clara, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. O resultado era um Alexandre que Marina nunca havia visto. Mais jovem, mais relaxado, mais acessível. Só me promete uma coisa, disse Marina quando ele ofereceu o braço. Se em algum momento você quiser ir embora, me dê um sinal. Não precisa aguentar nada por educação. E qual seria o sinal? Marina pensou rapidamente. Você mexe no punho da camisa 2 vezes seguidas. Alexandre riu. Você reparou nisso? Eu reparo em muitas coisas, Marina admitiu, corando ligeiramente. Antes que pudessem chegar ao portão, a porta da casa se abriu e uma mulher de aproximadamente 60 anos apareceu na soleira. Tinha os mesmos olhos castanhos de Marina e um sorriso caloroso que iluminou todo o rosto quando os viu aproximando. Marina, minha filha! A mãe de Marina, Conceição, desceu os degraus rapidamente e envolveu a filha em um abraço apertado que cheirava a perfume barato e tempero de cozinha. E este deve ser o famoso namorado que você estava escondendo de nós. Mãe, este é o Alexandre, Marina disse, sentindo as bochechas queimarem. Alexandre, minha mãe, Conceição. Alexandre estendeu a mão, mas Conceição a ignorou completamente e o puxou para um abraço. Nada de aperto de mão aqui, meu filho. Aqui é abraço mesmo. Seja bem-vindo à nossa família. Marina viu Alexandre piscar, claramente surpreso com a efusividade do cumprimento, mas ele retribuiu o abraço com gentileza. Muito prazer, dona Conceição. A Marina fala muito da senhora. Ah, ela fala de mim, é? E o que ela conta? Conceição pegou Alexandre pelo braço como se o conhecesse há anos. Vem entrar. Todo mundo está ansioso para te conhecer. Marina, você não disse que ele era tão bonito. Mãe, Marina murmurou, mortificada. O interior da casa era pequeno, mas impecavelmente limpo. A sala de estar estava decorada com uma árvore de Natal artificial, enfeitada com bolas coloridas e luzes piscantes, e o cheiro de rabanada e tender assado impregnava o ar. O som de conversas animadas vinha da cozinha, onde Marina sabia que as mulheres da família estavam dando os toques finais na ceia. Pessoal! Conceição gritou para a casa inteira. A Marina chegou e eu trouxe o Alexandre. O que se seguiu foi uma invasão coordenada. Primos, tios, cunhados e agregados emergiram de todos os cômodos da casa como se tivessem estado esperando escondidos. Marina observou Alexandre com ansiedade crescente enquanto ele era bombardeado com apresentações, cumprimentos e perguntas diretas que fariam um executivo experiente suar frio. Então você é o patrão da Marina?
Perguntou seu tio Reinaldo, um homem corpulento que trabalhava como mecânico e tinha as mãos permanentemente manchadas de graxa, apesar de ter acabado de lavá-las. Ela trabalha muito, essa menina. Espero que você pague bem. Tio, Marina protestou, mas Alexandre respondeu, com naturalidade. A Marina é uma das profissionais mais competentes que já conheci. Ela vale muito mais do que qualquer salário que eu pudesse pagar. A resposta gerou murmúrios de aprovação, especialmente da tia Neuza, que apareceu da cozinha secando as mãos em um pano de prato e examinando Alexandre como se fosse uma peça rara em um museu. Bonito, educado e elogia nossa Marina, anunciou ela para a sala inteira. Já gostei, mas agora vem aqui que eu quero conversar com você. Marina tentou interceptar, mas a tia já havia arrastado Alexandre para um canto da sala. De onde estava, ela conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Quantos anos você tem? Pretende casar com ela? Ela merece alguém que a valorize. Para seu espanto, Alexandre respondeu a todas as perguntas com paciência e até mesmo um certo divertimento. Quando a tia finalmente o libertou, ele veio até Marina com um sorriso que parecia genuinamente feliz. Passou no teste? Marina perguntou baixinho. Acho que sim. Sua tia me disse que eu posso ficar, desde que trate você bem. Antes que Marina pudesse responder, sua avó apareceu apoiada em uma bengala, seus 83 anos não impedindo que caminhasse com determinação até eles. Maria Oliveira tinha os cabelos completamente brancos presos em um coque baixo e olhos que pareciam ver através das pessoas. Então você é o Alexandre, disse ela, examinando-o de cima a baixo. Vem cá que eu quero te ver direito. Alexandre se aproximou respeitosamente e, para surpresa de todos, se abaixou ligeiramente para ficar na altura dela. É uma honra conhecê-la, Dona Maria. A Marina me falou muito sobre a senhora. É mesmo? A avó ergueu uma sobrancelha. E o que ela falou? Que a senhora é a mulher mais sábia da família e que criou 6 filhos. Trabalhando como doméstica depois que meu avô morreu jovem, Alexandre respondeu, e Marina percebeu que ele havia memorizado cada detalhe que ela havia contado sobre a avó. Que a senhora ensinou para toda a família o valor do trabalho honesto e da dignidade. A expressão da avó se suavizou ligeiramente. Pelo menos você escuta quando ela fala. Isso já é mais do que a maioria dos homens faz. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. Você gosta dela de verdade ou está só brincando? Marina sentiu o sangue gelar. A pergunta era direta demais, perigosa demais. Alexandre poderia destruir toda a farsa com uma resposta errada, ou pior, com hesitação. Dona Maria, disse Alexandre, sua voz ficando mais séria, eu admiro sua neta mais do que ela imagina. Ela é uma mulher extraordinária, e qualquer homem seria sortudo em ter o amor dela. Não era exatamente uma declaração de amor, mas havia algo na forma, como ele disse, que fez o coração de Marina acelerar. A avó deve ter ouvido a mesma sinceridade, porque assentiu aprovadoramente. Está bem, você pode ficar para a ceia. O jantar foi servido na cozinha com todo mundo se espremendo ao redor de uma mesa que definitivamente não foi feita para tantas pessoas. Marina observou Alexandre tentando comer farofa com desenvoltura, ouvindo pacientemente as histórias intermináveis do primo Júnior sobre seu trabalho como motorista de ônibus, e até mesmo rindo das piadas questionáveis do cunhado Roberto. O momento mais tocante da noite veio quando a prima Camila, a mesma que havia feito a ligação fatídica, puxou Marina para um canto da cozinha. Mari, ele é perfeito, sussurrou ela, olhando para Alexandre, que estava ajudando a tia Neuza a servir o pudim. Olha como ele trata todo mundo igual, como se realmente gostasse de estar aqui. E o jeito que ele olha para você... Como assim, o jeito que ele olha para mim? Como se você fosse a coisa mais importante da sala. Camila sorriu. Menina,
Esse homem está apaixonado por você. É óbvio. Marina sentiu seu coração disparar. Camila, não exagera. Não estou exagerando. Olha só. Camila apontou discretamente para Alexandre, que naquele momento estava conversando com o tio Reinaldo sobre futebol, mas seus olhos procuravam Marina pelo ambiente. Quando ele a encontrou, seu rosto se iluminou com um sorriso que a fez esquecer de respirar. Quando finalmente conseguiram se despedir, um processo que durou quase 1 hora e envolveu mais abraços, convites para voltar logo e promessas de manter contato. Marina e Alexandre caminharam lentamente de volta ao carro. Então, Marina perguntou quando estavam novamente no silêncio da rua. Você sobreviveu. Mais do que sobrevivi, Alexandre disse, parando antes de abrir a porta do carro. Marina, sua família é maravilhosa. Eles são barulhentos, intrometidos e fazem perguntas embaraçosas, Marina disse, mas estava sorrindo. Eles se importam com você. Genuinamente se importam. Havia uma nota de melancolia na voz de Alexandre. Sabe há quanto tempo eu não sinto esse tipo de calor familiar? Marina o olhou mais atentamente. Alexandre, obrigado, disse ele simplesmente, por me deixar fazer parte disso, mesmo que por uma noite. Enquanto dirigiam de volta para o apartamento de Marina, os dois permaneceram em silêncio, cada um perdido em pensamentos sobre uma noite que havia começado como mais um ato da farsa que estavam representando, mas que havia se transformado em algo muito mais real e significativo do que qualquer um deles havia antecipado. O Hospital das Clínicas estava mergulhado no silêncio típico da madrugada de Ano Novo, quando Marina recebeu a ligação que mudaria tudo. Eram 3h15 da manhã de 1º de janeiro, e ela estava deitada em sua cama, ainda vestindo o vestido preto da festa de Réveillon da empresa, quando o telefone tocou com a urgência que só as más notícias carregam. Marina! A voz de seu irmão Rodrigo estava embargada. Você precisa vir agora. A mãe, ela teve outro ataque. Desta vez, foi forte. O mundo de Marina desmoronou em questão de segundos. Conceição havia sido internada 3 vezes nos últimos 2 anos devido a problemas cardíacos, mas sempre conseguira se recuperar. Desta vez, pela quebra na voz de Rodrigo, Marina sabia que era diferente. 20 minutos depois, ela corria pelos corredores do hospital com o coração na garganta, ainda usando os sapatos de salto da festa e tentando não tropeçar no tecido do vestido. Quando chegou à UTI, encontrou toda a família reunida na sala de espera, tios, primos e vizinhos que se tornaram família ao longo dos anos, todos com rostos marcados pela preocupação e vigília. Como ela está? Marina perguntou para Rodrigo, que se levantou de uma cadeira de plástico azul e a abraçou forte. Estável, mas delicada. O médico disse que foi um infarto extenso. Ela vai precisar de cirurgia, mas... Rodrigo hesitou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Mari, o plano de saúde dela não cobre o procedimento. É muito caro. Eles estão falando em R$60 mil. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mesmo com seu salário como secretária executiva, R$60 mil era uma quantia impossível. Ela tinha algumas economias, mas não chegava nem perto do valor necessário. Tem que ter um jeito, murmurou ela, mais para si mesma do que para Rodrigo. Sempre tem um jeito. Foi quando sentiu uma mão suave em seu ombro. Ela se virou, esperando ver algum parente, mas encontrou Alexandre parado ali, ainda vestindo o terno da festa de Réveillon, com os cabelos levemente despenteados e uma expressão de preocupação genuína no rosto. Alexandre, como você... O que você está fazendo aqui? Rodrigo me ligou. Ele explicou simplesmente. Ele disse que você precisava de apoio. Marina olhou para o irmão, que corou ligeiramente. Eu não sabia mais o que fazer, Mari, e você sempre fala dele, então pensei. Não importa como eu soube. Alexandre interrompeu,
focando toda a sua atenção em Marina. O que importa é como sua mãe está. Me conte o que aconteceu. Durante os 15 minutos seguintes, Marina explicou a situação, enquanto Alexandre ouvia em silêncio, fazendo apenas as perguntas necessárias para entender completamente o quadro médico. Quando ela terminou, ele assentiu uma vez e saiu da sala de espera. Onde ele foi? Perguntou a tia Neuza, que havia chegado há pouco e estava segurando uma garrafa térmica de café. Não sei, Marina respondeu, mas algo no comportamento de Alexandre a deixou com uma sensação estranha, como se ele estivesse prestes a resolver um problema de negócios particularmente complexo. 40 minutos depois, Alexandre retornou acompanhado de um homem de jaleco, branco que Marina não reconhecia. Alto, de cabelos grisalhos e porte elegante, ele se dirigiu diretamente a ela. Dona Marina, sou o Dr. Carlos Mendoza, chefe da equipe de cardiologia. Gostaria de conversar com a senhora sobre o caso de sua mãe. Marina se levantou, as pernas bambas. Alguma coisa mudou? Ela piorou? Pelo contrário, conseguimos reorganizar a agenda cirúrgica. Sua mãe será operada ainda hoje pela manhã pela melhor equipe que temos. O médico sorriu calmamente. E quanto aos custos, já foram todos resolvidos. Como assim resolvidos? Marina olhou de Alexandre para o médico, tentando processar a informação. Um benfeitor anônimo se ofereceu para custear todo o tratamento, explicou o Dr. Mendoza. Cirurgia, internação, medicamentos, fisioterapia, tudo já está aprovado. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela se virou para Alexandre, que estava observando uma pintura na parede com interesse exagerado. Alexandre, o médico disse que as chances de sucesso são excelentes, disse ele, ainda evitando olhar para ela. Sua mãe é forte, ela vai ficar bem. Alexandre, olha para mim. Quando ele finalmente obedeceu, Marina viu a verdade em seus olhos antes mesmo de perguntar. Foi você. Não era uma pergunta, mas Alexandre assentiu uma vez, discretamente. Por quê? A voz de Marina saiu como um sussurro. Porque ninguém deveria perder a mãe por falta de dinheiro, ele respondeu. E havia algo em sua voz, uma dor antiga, pessoal, que fez Marina lembrar que ele havia perdido os próprios pais muito jovem. Marina não conseguiu conter as lágrimas mais tempo. Anos de preocupação, medo e responsabilidade despencaram de seus ombros em uma enxurrada de alívio e gratidão. Ela se jogou nos braços de Alexandre, soluçando contra seu peito enquanto ele a segurava firme, uma mão acariciando seus cabelos. Obrigada, ela murmurou repetidas vezes. Obrigada, obrigada, obrigada. Não precisa agradecer, Alexandre disse suavemente. Nunca precisa me agradecer por isso. A cirurgia durou 5 horas. Durante todo esse tempo, Alexandre permaneceu na sala de espera, dividindo café ruim com a família de Marina, ouvindo as histórias da tia Neuza sobre os tempos difíceis e tranquilizando a avó Maria sempre que ela demonstrava nervosismo. Ele não tentou dominar as conversas, nem se destacar. Simplesmente estava presente, oferecendo apoio silencioso quando necessário. Quando o Dr. Mendoza finalmente apareceu com a notícia de que a cirurgia havia sido um sucesso completo, toda a família explodiu em lágrimas de alívio e abraços. Marina viu Alexandre se afastar discretamente, permitindo que a família tivesse seu momento privado de alegria. Ela o encontrou na varanda do hospital, observando o nascer do sol sobre São Paulo. A cidade estava despertando lentamente para o primeiro dia do ano, e o céu tinha tons de rosa e dourado que pintavam o rosto de Alexandre com uma luz suave. Fugindo da comemoração? Marina perguntou, aproximando-se dele. Deixando vocês terem o momento de vocês, ele corrigiu. É sua família, Marina. Eles precisam de você agora. Marina ficou em silêncio por um momento,
observando o perfil dele contra a luz da manhã. Alexandre, eu preciso saber por que você realmente fez isso. Alexandre suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Você quer a resposta diplomática ou a verdade? A verdade. Sempre a verdade. Ele se virou para encará-la, e Marina viu uma vulnerabilidade em seus olhos que a deixou sem fôlego. Porque quando você chorou ontem à noite, quando soube que sua mãe tinha tido alta, mas ainda precisava de cuidados, foi a primeira vez em anos que vi você realmente vulnerável. E percebi que... Alexandre hesitou, como se as palavras seguintes fossem perigosas. Percebi que faria qualquer coisa para tirar essa dor do seu rosto. Alexandre, eu sei que isso complica tudo. Ele continuou rapidamente. Sei que mudamos os termos do nosso acordo sem discutir. E sei que talvez você se sinta desconfortável aceitando ajuda de mim. Mas, Marina, eu não conseguia ficar parado sabendo que havia algo que eu podia fazer para ajudar. Marina deu um passo em direção a ele. Você acha que estou desconfortável? Não está? Estou confusa, Marina admitiu. Estou grata além das palavras. Estou emocionalmente exausta, mas desconfortável. Ela balançou a cabeça. Não, o que me deixa desconfortável é perceber que... Que o quê? Marina respirou. Fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer mudaria tudo entre eles. Que em algum momento, nas últimas semanas, eu parei de fingir. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e possibilidades. Alexandre deu um passo em direção a ela, erguendo uma mão para tocar seu rosto. Marina, eu sei que é complicado, ela disse rapidamente. Eu sei que você é meu chefe, que existe uma diferença social entre nós, que começamos isso como uma farsa. Mas eu... Você o quê? Marina fechou os olhos, reunindo coragem. Eu acho que estou me apaixonando por você. Quando abriu os olhos, encontrou Alexandre sorrindo. Não o sorriso profissional que ela conhecia do escritório, nem o sorriso charmoso que ele usava em eventos sociais, mas um sorriso completamente novo, vulnerável e esperançoso. Que bom, disse ele suavemente, porque eu já estou completamente apaixonado por você há semanas. E ali, na varanda de um hospital, enquanto São Paulo acordava para um novo ano, Marina finalmente entendeu que, às vezes, as melhores coisas da vida começam com as mentiras mais inocentes. Janeiro chegou como um vendaval de mudanças sutis que transformaram completamente a dinâmica do 42º andar da Faria Lima. Marina chegava ao escritório todas as manhãs às 7h30 em ponto, como sempre fazia há 5 anos. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma eletricidade invisível que pairava entre sua mesa e a sala de Alexandre. Bom dia, Sr. Mendonça. Ela dizia quando ele chegava às 8, exatamente como sempre disse. Mas agora havia uma pausa quase imperceptível antes de senhor. Um meio sorriso que ela tentava esconder e um rubor que subia por seu pescoço quando os dedos deles se tocavam acidentalmente durante a passagem de documentos. Bom dia, Marina. Ele respondia, e havia algo na forma como pronunciava o nome dela que fazia seu coração acelerar. Mais suave, mais íntimo, como se fosse um segredo compartilhado apenas entre eles dois. A primeira semana foi um exercício de autocontrole. Eles haviam estabelecido regras claras na volta do hospital. No ambiente de trabalho, manteriam o profissionalismo absoluto. Ninguém da empresa poderia suspeitar que algo havia mudado entre eles. Era uma decisão sensata, madura e completamente torturante. Marina descobriu que era impossível ignorar detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Alexandre mexia o café sempre no sentido horário, exatamente 5 vezes. Como ele sempre afrouxava a gravata
quando estava concentrado em relatórios financeiros. O modo como seus olhos se estreitavam ligeiramente quando estava analisando propostas suspeitas. E, principalmente, como ele agora olhava para ela quando achava que ela não estava prestando atenção. Um olhar que a fazia sentir como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. "Marina, você pode vir à minha sala?" A voz dele pelo interfone a fez sobressaltar na quinta-feira da segunda semana de janeiro. Ela estava organizando a agenda da semana seguinte quando percebeu que havia passado os últimos 10 minutos observando Alexandre através da parede de vidro de sua sala, perdida em pensamentos que definitivamente não eram apropriados para o ambiente de trabalho. "Claro, Sr. Mendonça." Ela pegou seu bloco de anotações e verificou se a blusa estava alinhada corretamente. Desde que haviam se beijado pela primeira vez na varanda do hospital, um beijo suave, hesitante, que havia durado apenas alguns segundos, mas mudado tudo. Marina estava constantemente consciente de sua aparência. Alexandre estava em pé atrás de sua mesa, folheando alguns contratos, mas quando ela fechou a porta atrás de si, ele levantou os olhos e sorriu. Não o sorriso profissional, mas aquele novo que era só dela. "Como está sua mãe?" perguntou ele, deixando os papéis de lado. "Muito melhor. Ela vai receber alta na sexta-feira." Marina se aproximou da mesa, mantendo uma distância segura. "Alexandre, eu ainda não sei como agradecer." "Já conversamos sobre isso," ele a interrompeu gentilmente. "Como você está dormindo? Você parece cansada." A observação a pegou desprevenida. Era verdade. Ela havia passado as últimas noites em claro, não por preocupação com a mãe, mas porque não conseguia parar de pensar em Alexandre, em como seria estar nos braços dele, em como seria acordar ao lado dele, em como seria se pudessem estar juntos sem toda essa complexidade. "Estou bem," mentiu ela. Alexandre a estudou por um momento, então deu a volta na mesa e se aproximou. Marina sentiu seu pulso acelerar quando ele parou a apenas 1 metro de distância. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, mas longe o suficiente para manter as aparências caso alguém olhasse através da parede de vidro. "Marina", disse ele baixinho, "isso está sendo tão difícil para você quanto está sendo para mim?" A pergunta honesta quebrou todas as barreiras que ela havia construído durante a semana. "Mais difícil", admitiu ela. "Eu fico pensando se as pessoas conseguem perceber, se fica óbvio que algo mudou." "Para mim, tudo mudou", disse Alexandre, sua voz ficando ainda mais baixa. "Eu acordo pensando em você. Passo o dia inteiro querendo encontrar desculpas para chamá-la aqui. E quando vou para casa, tudo o que consigo fazer é pensar em quando vou vê-la novamente." Marina sentiu como se estivesse derretendo. "Alexandre, eu sei que é complicado. Eu sei que estamos pisando em terreno perigoso." Ele deu mais um passo em direção a ela. "Mas eu também sei que nunca me senti assim antes." Antes que Marina pudesse responder, a voz da recepcionista ecoou pelo interfone. "Senhor Mendonça, o senhor Cardoso chegou para a reunião das 10. A interrupção os fez dar um passo para trás automaticamente, voltando às posições profissionalmente apropriadas. Alexandre passou a mão pelos cabelos, outro gesto nervoso que Marina havia aprendido a reconhecer, e voltou para trás de sua mesa. "Pode mandá-lo entrar em 5 minutos", respondeu ele pelo interfone. Depois olhou para Marina. "Vamos precisar continuar esta conversa depois." "Claro, Sr. Mendonça", Marina disse, voltando ao tom formal. Mas seus olhos transmitiam tudo que sua voz não podia dizer. A tarde trouxe uma reunião com investidores japoneses que se estendeu até às 7 da noite. Marina permaneceu no escritório, organizando as atas e preparando os follow-ups necessários. Uma tarefa que normalmente levaria 1 hora, mas que ela estava deliberadamente alongando. Quando finalmente o último funcionário saiu
e o andar ficou em silêncio, ela ainda estava em sua mesa, fingindo revisar e-mails. Marina! A voz de Alexandre a fez levantar os olhos. Ele estava parado na porta de sua sala, a gravata desfeita e as mangas arregaçadas. Por que você ainda está aqui? Terminando uns relatórios. Ela mentiu, salvando. O documento em branco que estava aberto em sua tela há 1 hora. Alexandre se aproximou de sua mesa e dessa vez não havia paredes de vidro ou protocolos corporativos para mantê-los separados. Marina, nós dois sabemos que você terminou tudo há horas. Ela suspirou, finalmente desistindo da farsa. Eu não queria ir para casa. Por quê? Porque lá eu vou ficar sozinha com meus pensamentos sobre você. A honestidade brutal a surpreendeu, mas ela continuou. E isso está me deixando louca. Alexandre ficou em silêncio por um momento, depois estendeu a mão. Venha comigo. Para onde? Confia em mim. Marina olhou para a mão estendida, sabendo que pegá-la significaria cruzar mais uma linha que eles haviam desenhado para se proteger. Mas quando levantou os olhos e encontrou os dele, viu a mesma vulnerabilidade e desejo que estava sentindo. Ela pegou sua mão. Alexandre a levou até o elevador privativo que ia direto para a cobertura do prédio. Um espaço que Marina sabia que existia, mas nunca havia visto. Quando as portas se abriram, ela se encontrou em um ambiente que era parte escritório, parte sala de estar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista de 360 graus de São Paulo. Alexandre, isso é meu refúgio, ele completou, soltando sua mão e caminhando até uma das janelas. Quando o trabalho fica muito intenso, eu venho aqui para pensar. Marina olhou ao redor, observando os detalhes pessoais que humanizavam o espaço. Fotografias de suas viagens, livros que não eram sobre negócios, uma guitarra encostada em um canto. Você toca? Perguntou ela, apontando para o instrumento. Tentei aprender na adolescência. Nunca fui muito bom. Alexandre sorriu. É uma das muitas coisas que abandonei quando assumi a empresa. Marina se aproximou da guitarra, passando os dedos delicadamente pelas cordas. Talvez seja a hora de tentar novamente. Talvez. Alexandre se virou para encará-la. Marina, eu trouxe você aqui porque preciso que entenda uma coisa. Este lugar é onde eu venho quando quero ser eu mesmo, não o CEO, não o empresário. Só Alexandre. E quem é o Alexandre? Perguntou ela suavemente. Um homem que está descobrindo que sucesso profissional não significa nada se você não tem alguém para compartilhar. Ele se aproximou dela novamente. Um homem que está se apaixonando por uma mulher extraordinária e não sabe como lidar com isso. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos. Alexandre. Eu sei que é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que pode destruir sua carreira se as pessoas pensarem que você está comigo por interesse. Alexandre pegou suas mãos nas dele. Mas eu também sei que nunca senti algo assim antes e não consigo fingir que não está acontecendo. Eu também não consigo, Marina admitiu. Mas, Alexandre, se alguém descobrir, então seremos cuidadosos, disse ele. Estabeleceremos limites, tomaremos tudo devagar. Mas, Marina, por favor, não me peça para fingir que não sinto isso. Marina olhou pelas janelas para a cidade que se estendia abaixo deles, as luzes começando a se acender na escuridão que caía. Era sua cidade, o lugar onde havia nascido e crescido, mas de lá de cima, com a mão de Alexandre na sua, ela se sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Está bem, sussurrou ela. Vamos tentar. Alexandre sorriu, aquele sorriso que era só dela, e puxou-a para mais perto. Está bem, repetiu ele, e desta vez quando se beijaram, não foi hesitante ou cuidadoso. Foi o beijo de dois adultos que finalmente haviam parado de lutar contra algo que queriam desesperadamente.
Quando se separaram, Marina apoiou a testa na dele, ambos respirando pesadamente. "E agora?" perguntou ela. "Agora", disse Alexandre, "nós descobrimos como fazer isso funcionar." Fevereiro chegou com o calor sufocante típico do verão paulistano e uma notícia que fez o sangue de Marina gelar. Isabela Montenegro estava de volta de Londres. A informação chegou através de Carla, a recepcionista, que havia lido na coluna social do jornal durante o intervalo do almoço. "Diz aqui que ela voltou para retomar sua vida social em São Paulo", comentou Carla, mostrando a foto de Isabela descendo de um jato particular no aeroporto de Congonhas. "Que mulher bonita, né? Parece modelo." Marina fingiu estar concentrada na organização da agenda de Alexandre, enquanto uma sensação de desconforto crescia em seu peito. Ela conhecia a reputação de Isabela Montenegro, socialite influente, ex-noiva de Alexandre, herdeira de uma fortuna construída no agronegócio. Tudo que Marina não era. Marina? A voz de Alexandre, pelo interfone, a tirou de seus pensamentos sombrios. "Pode vir aqui, por favor?" Nos últimos 3 semanas, eles haviam encontrado um ritmo delicado. Profissionais durante o dia, encontros discretos no final da tarde na cobertura, jantares em restaurantes pequenos e afastados onde ninguém os reconheceria. Era um namoro feito de segredos e cautela, mas que havia se tornado a parte mais importante da vida de ambos. "Bom dia", disse Marina, fechando a porta da sala atrás de si. Era uma quinta-feira e Alexandre estava particularmente elegante com um terno azul marinho que realçava seus olhos. "Bom dia", Alexandre sorriu, mas Marina percebeu que havia algo diferente em sua expressão. "Preciso te avisar sobre algo antes que você descubra por outras fontes." O estômago de Marina se contraiu. "O que aconteceu?" Isabela voltou de Londres. Ela ligou ontem à noite. Alexandre se recostou na poltrona, observando a reação de Marina cuidadosamente. "Quer se encontrar para conversar sobre negócios. E você vai?" A pergunta saiu mais seca do que Marina pretendia. "Preciso ir. A família dela é sócia minoritária em 2 dos nossos projetos imobiliários. Seria imprudente ignorar." Alexandre se levantou e caminhou até ela. Mas queria que soubesse e queria que entendesse que é apenas trabalho. Marina assentiu, tentando parecer compreensiva, mas uma voz insidiosa em sua cabeça sussurrava perguntas que ela não queria formular. Isabela era do mundo de Alexandre. Tinha a educação, as conexões, o dinheiro. Era o que a sociedade esperava que ele escolhesse. "Marina", Alexandre tocou seu braço gentilmente. "Ei, o que está acontecendo aí na sua cabeça?" "Nada", ela mentiu. "Claro que você precisa se encontrar com ela. É trabalho." Mas Alexandre a conhecia bem o suficiente para detectar a tensão em sua voz. "Marina, olhe para mim." Quando ela obedeceu, ele continuou. "Isabela faz parte do meu passado. Você é meu presente e, se Deus quiser, meu futuro. Não existe comparação." As palavras deveriam ter tranquilizado Marina, mas em vez disso, apenas intensificaram sua ansiedade. Porque ela sabia que, independente dos sentimentos de Alexandre, o mundo ao redor deles tinha suas próprias expectativas. O encontro foi marcado para sexta-feira no restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo. Marina passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas falhando miseravelmente. Quando Alexandre saiu às 6 da tarde, impecavelmente vestido e cheirando ao perfume que ela havia aprendido a associar com segurança, Marina sentiu como se estivesse mandando-o direto para o campo de batalha. "Até mais tarde", disse ele baixinho, passando por sua mesa. "Até mais tarde", ela respondeu, forçando um sorriso. Marina ficou no escritório até às 8, fingindo trabalhar, mas na realidade contando os minutos. Às 8h15, quando não aguentou mais, pegou suas coisas
e foi para casa. Mas no elevador mudou de ideia e apertou o botão da cobertura. A vista noturna de São Paulo sempre a acalmava, mas naquela noite nem mesmo o espetáculo de luzes da cidade conseguiu aquietar seus pensamentos. Ela se serviu um copo de vinho da adega de Alexandre. Ele havia insistido que ela se sentisse à vontade ali, e se instalou no sofá, tentando ler um livro que havia pego da estante. 2 horas depois, ouviu o elevador chegando. Alexandre apareceu na sala, afrouxando a gravata com uma expressão cansada. "Pensei que te encontraria aqui", disse. Ele, caminhando até ela e se curvando para beijá-la na testa. "Como foi o seu dia?" "Produtivo", Marina mentiu. "E o jantar?" Alexandre se serviu uma dose de uísque e se sentou ao lado dela no sofá. "Exaustivo. Isabela tem algumas ideias interessantes sobre nossos projetos." "Que tipo de ideias?" "Ela quer expandir nossa parceria. Sugeriu alguns empreendimentos na Riviera Francesa, onde a família tem propriedades." Alexandre tomou um gole do uísque. "Também mencionou que está procurando um apartamento em São Paulo. Aparentemente, decidiu se mudar definitivamente de volta." Marina sentiu o vinho azedar em seu estômago. Ela disse por "O quê?" Alexandre hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Marina perceber. "Disse que sente falta de casa." "E você acredita?" Marina... Alexandre se virou para encará-la. "Onde você quer chegar com essas perguntas?" "Em lugar nenhum." Marina se levantou, de repente inquieta demais para ficar sentada. "É só que... Bem, vocês namoraram por 2 anos. É natural que ela ainda tenha sentimentos." "E se tiver?" Alexandre também se levantou. "Marina, isso te incomoda?" A pergunta direta a pegou desprevenida. "Deveria me incomodar?" "Isso depende." Alexandre se aproximou dela. "Você confia em mim?" "Claro que confio em você." "Então qual é o problema?" Marina olhou para ele, tentando formular uma resposta que não a fizesse parecer insegura e ciumenta. Mas a verdade era que ela estava insegura. E com razão. "Alexandre, você já parou para pensar em como somos diferentes? Não só financeiramente, mas socialmente. Isabela entende seu mundo de uma forma que eu nunca vou entender. Ela nasceu nele. E você acha que isso importa para mim?" "Não para você", Marina disse suavemente, "mas para todo mundo ao seu redor, sua empresa, seus sócios, a sociedade. Para eles, Isabela faz sentido. Eu sou um erro." Alexandre ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que Marina não conseguiu identificar. "Marina, você realmente acha isso? Que é um erro?" "Eu acho que sou uma complicação", ela admitiu. "Uma complicação que você não merece ter." Alexandre fechou os olhos e balançou a cabeça. Quando os abriu novamente, havia frustração em seu olhar. "Sabe qual é o maior problema desta conversa? Não é Isabela. Não são as diferenças sociais. É que você não consegue ver o que eu vejo quando olho para você." "E o que você vê?" "Vejo a mulher mais inteligente, mais íntegra e mais forte que já conheci. Vejo alguém que trabalhou duro para chegar onde está, que cuida da família, que tem princípios que não negocia." Alexandre deu um passo em direção a ela. "Vejo a pessoa por quem me apaixonei, não apesar de quem ela é, mas exatamente por causa de quem ela é." Marina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. "Alexandre, mas também vejo", ele continuou, "alguém que tem tanto medo de não ser boa o suficiente, que está disposta a desistir antes mesmo de tentar de verdade." A observação doeu, porque era verdade. Marina havia passado a vida inteira se sentindo como uma estranha em mundos onde não nasceu, sempre esperando que alguém a expulsasse. "Não é medo de não ser boa o suficiente",
disse ela finalmente. É medo de machucá-lo, sua reputação, sua empresa, seus relacionamentos. Eu não quero ser a razão pela qual você perde coisas importantes. Alexandre se aproximou ainda mais, pegando o rosto dela entre as mãos. Marina, você não entende? Você é a coisa mais importante. E então ele a beijou. Um beijo desesperado e urgente que continha todos os sentimentos que não conseguiam expressar. Com palavras, Marina se derreteu contra ele, esquecendo temporariamente todas as suas inseguranças. Quando se separaram, ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos acelerados de seu coração. Eu estou assustada, sussurrou ela. Eu também, Alexandre admitiu, acariciando seus cabelos. Mas não estou disposto a desistir de nós por causa do medo. Marina fechou os olhos, tentando absorver a segurança que ele oferecia. Mas no fundo de sua mente, uma voz ainda sussurrava que a tempestade estava apenas começando e estava certa. No fim de semana seguinte, as primeiras fotos de Alexandre e Isabela saindo do restaurante Fasano apareceram nas redes sociais de alguns frequentadores do local. E na segunda-feira, a coluna social do principal jornal da cidade especulava sobre uma possível reconciliação entre o bilionário mais cobiçado de São Paulo e a herdeira que roubou seu coração. Marina leu a matéria na tela de seu computador, sentindo o mundo começar a desmoronar ao seu redor. E dessa vez, as palavras tranquilizadoras de Alexandre pareciam muito distantes para oferecer algum conforto. A festa junina da empresa havia sido ideia de Marina. Em maio, quando Alexandre sugeriu que cancelassem o evento tradicional devido ao cronograma apertado de lançamentos imobiliários, ela havia argumentado que os funcionários precisavam de um momento de descontração. O que ela não esperava era que a festa se tornasse o palco onde todos os seus sentimentos secretos finalmente viriam à tona. O sítio em Ibiúna pertencia ao sócio mais antigo da empresa e ficava a 2 horas de São Paulo, cercado por mata nativa e com uma casa-sede que parecia saída de um filme sobre o interior brasileiro. Marina havia passado 2 semanas coordenando cada detalhe. Desde as bandeirinhas coloridas que decoravam as árvores até a contratação da quadrilha de Piracicaba, que se apresentaria após o jantar. Marina, você superou a si mesma, comentou Ricardo, o diretor financeiro, observando a decoração enquanto os primeiros funcionários chegavam. Parece festa de fazenda de verdade. Ela sorriu, ajustando uma das lanternas japonesas que balançavam entre os galhos. Havia optado por um vestido de algodão azul claro com estampa de flores pequenas, nada muito elegante, mas apropriado para o ambiente rural e para a temperatura que ainda estava alta mesmo com o sol se pondo. Alexandre chegou quando a festa já estava em pleno andamento, dirigindo seu próprio carro e vestindo uma camisa xadrez azul e calça jeans que Marina nunca havia visto. A transformação do executivo impecável para o homem casual foi tão radical que ela ficou observando da varanda da casa-sede, enquanto ele cumprimentava os funcionários. Ele fica bem assim, né? A voz de Carla, a recepcionista, a fez sobressaltar. Mais humano. Marina corou, percebendo que havia sido flagrada, observando Alexandre com mais atenção do que seria apropriado. Estava só verificando se todos chegaram bem. Claro, Carla sorriu com cumplicidade. Aliás, Marina, posso te fazer uma pergunta indiscreta? O coração de Marina acelerou. Depende de quão indiscreta. Você já reparou como o senhor Alexandre te olha? Tipo, ultimamente ele fica meio, sei lá, diferente quando está perto de você. Marina tentou manter a expressão neutra. Acho que você está imaginando coisas, Carla. Talvez, Carla deu de ombros. Mas se eu fosse você, ficaria atenta. Um homem como aquele, solteiro, rico, não vai ficar disponível para sempre. Antes que Marina pudesse responder, Alexandre apareceu na varanda, segurando 2 taças de quentão. Dona da festa,
disse ele, oferecendo uma das taças. Você merece um brinde. Obrigada, Sr. Alexandre. Marina respondeu formalmente, consciente de que Carla estava observando tudo. Alexandre está bom. Ele corrigiu com um sorriso. Hoje não. Somos chefe e funcionária. Somos apenas pessoas curtindo uma festa. Carla sorriu e se afastou discretamente, deixando-os sozinhos na varanda. Marina tomou um gole do quentão, sentindo o líquido quente e doce descer por sua garganta. Você fez um trabalho incrível, Alexandre disse baixinho, observando a festa lá embaixo. Os funcionários estavam se divertindo genuinamente. Alguns dançavam forró ao som do sanfoneiro, outros participavam de jogos tradicionais, e as crianças corriam entre os adultos, carregando bandeirinhas. Obrigada. Acho que todo mundo está se divertindo. Inclusive eu. Alexandre a olhou de lado. Fazia muito tempo que não me sentia tão relaxado. Marina notou que ele parecia diferente mesmo. Os ombros menos tensos, o sorriso mais natural. Você deveria relaxar mais vezes. Estou pensando nisso, disse ele, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar para ele mais atentamente. Antes que ela pudesse perguntar o que ele quis dizer, a música parou e o líder da quadrilha anunciou que as danças tradicionais começariam. Pessoal, vamos formar os casais para a quadrilha. Não tenham vergonha, é tradição. Marina viu vários casais se formando na área improvisada como pista de dança. Alguns eram marido e mulher, outros apenas colegas dispostos a se divertir. Dança comigo? Alexandre perguntou, estendendo a mão. Marina hesitou, olhando ao redor. Alexandre, não sei se é uma boa ideia. Por que não? É só uma dança, entre colegas. Havia um desafio em seus olhos que Marina conhecia bem. Era a mesma expressão que ele usava quando estava prestes a fechar um negócio importante. Ela pegou sua mão. A quadrilha começou com os comandos tradicionais do marcador. Marina havia dançado em festas juninas na escola, mas fazia anos que não participava. Alexandre, por outro lado, parecia completamente perdido. En arrière! Gritou o marcador, e todos os casais deveriam trocar de lugar. Alexandre foi para o lado errado, esbarrando em Marina, que riu da confusão. Por onde eu vou? Perguntou ele, parecendo genuinamente perdido. Me segue. Marina riu, puxando-o pela mão. Durante toda a dança, Alexandre cometeu erro após erro, pisando nos próprios pés, indo para a direção errada, confundindo os comandos. Mas ele estava rindo, uma risada genuína e despreocupada que Marina raramente ouvia. E ela se pegou rindo junto. Balancê! O comando final chegou e todos os casais deveriam balançar de mãos dadas. Alexandre puxou Marina para mais perto, suas mãos firmes na cintura dela, os olhos fixos nos dela. Obrigado, disse ele baixinho, enquanto balançavam no ritmo da música. Pelo quê? Por me lembrar de como é bom se divertir. A música terminou com aplausos entusiasmados, mas Alexandre e Marina permaneceram parados por alguns segundos a mais, olhando um para o outro sob as luzes das lanternas japonesas. Foi Marina quem se afastou primeiro, consciente de que alguns colegas estavam observando. O resto da noite passou rapidamente. Eles jantaram pamonha e carne assada, participaram da pescaria e da corrida do saco e ficaram ao redor da fogueira ouvindo as histórias do caseiro mais antigo do sítio. Alexandre participou de tudo com um entusiasmo que surpreendia os funcionários. A maioria nunca o havia visto fora do ambiente corporativo. Quando a festa começou a se dispersar perto da meia-noite, Marina estava recolhendo as decorações com a ajuda de alguns voluntários. Alexandre se aproximou carregando uma pilha de lanternas. Deixa que eu levo isso para o carro, ofereceu ele. Obrigada. Acho que conseguimos recolher quase tudo. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, guardando os últimos itens. A maioria dos funcionários já havia ido embora,
e o sítio estava voltando ao seu silêncio natural. Marina, Alexandre disse quando terminaram, posso te dar uma carona de volta para São Paulo? Era uma oferta natural. Eles haviam chegado separadamente, mas fazia sentido voltarem juntos, já que moravam relativamente perto um do outro. Mas Marina sabia que 2 horas de estrada sozinhos no carro seria perigoso para o autocontrole de ambos. Tudo bem, ela concordou mesmo assim. Durante a primeira hora de viagem, eles conversaram sobre a festa, sobre como os funcionários haviam se divertido, sobre pequenos detalhes organizacionais. Mas quando passaram de Cotia e a estrada ficou mais vazia, a conversa cessou e um silêncio confortável se instalou entre eles. Marina, Alexandre disse quando entraram na marginal, preciso te contar uma coisa. O tom sério a fez se endireitar no banco. O que aconteceu? Hoje, vendo você organizando tudo, cuidando para que todos se sentissem incluídos, se divertindo genuinamente. Alexandre fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Percebi que me apaixonei não só pela mulher com quem divido momentos íntimos. Me apaixonei pela pessoa que você é em todas as situações. Marina sentiu o coração acelerar. Alexandre, deixa eu terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que existem obstáculos reais que precisamos enfrentar. Mas, Marina, hoje eu tive uma clareza que não tinha antes. Que clareza? Alexandre parou no sinal vermelho e se virou para encará-la. Que eu quero construir algo real com você. Não só romance escondido, não só encontros secretos. Quero que você faça parte da minha vida de verdade. O sinal abriu, mas Marina continuou olhando para o perfil dele enquanto ele voltava a atenção para o trânsito. E como você imagina que isso funcionaria? Ainda não sei todos os detalhes, Alexandre admitiu, mas sei que quero descobrir, com você. Quando chegaram ao prédio de Marina, Alexandre estacionou, mas não desligou o motor. Quer subir? Perguntou ela, o convite carregado de significado. Alexandre hesitou. Marina, se eu subir? Eu sei. Ele a estudou no escuro do carro. Tem certeza? Tenho medo, ela admitiu. Mas sim, tenho certeza. Alexandre desligou o motor. Naquela noite, no pequeno apartamento de Marina em Santana, cercados pelos móveis simples que ela havia comprado com tanto esforço, eles fizeram amor pela primeira vez. Foi terno e urgente ao mesmo tempo, uma entrega completa que selou algo que já não podiam mais negar ou esconder. Mais tarde, deitados no escuro com Marina, aninhada em seus braços, Alexandre sussurrou: não vou conseguir fingir mais que isso é só um acordo temporário. Nem eu, Marina respondeu beijando o peito dele. Eles dormiram entrelaçados, e pela primeira vez em meses, Marina sonhou com um futuro que não parecia impossível. Abril chegou, com as primeiras manhãs mais frias do ano e uma descoberta que deixou Marina completamente sem chão. Ela estava organizando os arquivos da sala de Alexandre quando encontrou uma pasta etiquetada como Projetos Sociais Confidencial, no fundo de uma gaveta que ele havia pedido para ela reorganizar. Inicialmente, pensou em apenas transferir a pasta para o novo arquivo sem olhar o conteúdo. Afinal, respeitava a privacidade dele. Mas uma folha solta chamou sua atenção. Era um comprovante de transferência bancária no valor de R$50 mil para a Fundação Educação para Todos, datado de dezembro do ano anterior. Marina franziu a testa, curiosa, sobre uma instituição que não conhecia, e antes que pudesse se conter, abriu a pasta. O que encontrou a deixou sem respiração. Dezenas de documentos revelavam um programa de bolsas de estudo que Alexandre financiava há mais de um ano. Jovens da periferia de São Paulo recebiam auxílio integral para cursos técnicos e universitários, incluindo ajuda de custo para transporte e alimentação. Os critérios de seleção eram claros:
Estudantes de baixa renda com bom desempenho acadêmico e que demonstrassem potencial de liderança em suas comunidades. Marina folheou os papéis com crescente emoção, reconhecendo várias das universidades e institutos técnicos mencionados. Era um projeto sério, bem estruturado, que já havia beneficiado mais de 40 jovens. Mas foi quando chegou a lista mais recente de contemplados que seu mundo parou. Lá, destacado em amarelo, estava o nome de sua prima, Letícia Oliveira da Silva. As mãos de Marina tremeram enquanto ela lia os detalhes. Letícia, filha da prima Camila, havia recebido uma bolsa integral para o curso de enfermagem na Universidade São Camilo, incluindo auxílio mensal para custos de vida. A menina de 19 anos, que havia crescido em Cidade Tiradentes e sempre sonhara em trabalhar na área da saúde, estava tendo sua chance graças a Alexandre. Marina se sentou pesadamente na cadeira, tentando processar a informação. A cronologia era clara. O programa havia sido expandido em janeiro deste ano, logo depois do Natal, que Alexandre havia passado com sua família. Logo depois de conhecer Letícia e ouvir sobre seus sonhos e dificuldades financeiras. Marina! A voz de Alexandre a fez sobressaltar. Ela não havia ouvido o elevador chegando. Por que você está com essa cara? Aconteceu alguma coisa? Ela levantou os olhos para ele, segurando a pasta contra o peito. Alexandre estava elegante como sempre, mas quando viu os documentos em suas mãos, sua expressão mudou completamente. Você encontrou isso organizando os arquivos? Não era uma pergunta. Alexandre... Marina se levantou, a voz saindo como um sussurro. Por que você não me contou? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo extremo, porque sabia que você reagiria exatamente assim. Como assim? Como eu estou reagindo? Como se eu tivesse feito algo errado? Alexandre se aproximou dela, mas Marina deu um passo para trás. Marina, é um programa legítimo. Esses jovens foram selecionados por mérito próprio. Incluindo minha prima? Incluindo sua prima, ele confirmou. Letícia se inscreveu por conta própria, passou por todo o processo seletivo, fez as provas, as entrevistas. Ela ganhou a bolsa porque merece. Marina balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. Alexandre, você não entende. Não é sobre ela merecer ou não. É sobre você ter feito isso sem me contar. E se eu tivesse contado, você teria deixado? A pergunta direta a pegou desprevenida. Marina sabia a resposta e Alexandre também. É exatamente isso, disse ele, interpretando seu silêncio corretamente. Você teria se sentido culpada, teria pensado que era caridade que eu estava fazendo por você e não pelos méritos dela. Mas você fez por mim, Marina exclamou, finalmente encontrando sua voz. Alexandre, não finja que é coincidência. Você expandiu esse programa depois de conhecer minha família. Alexandre ficou quieto por um longo momento. Depois assentiu. Sim, expandiu depois de conhecê-los. Porque pela primeira vez eu vi, de perto, como a falta de oportunidades afeta pessoas reais. Pessoas talentosas, trabalhadoras, que só precisam de uma chance. Alexandre? Marina, você me apresentou a uma realidade que eu conhecia apenas em teoria. Sua voz ficou mais intensa. Você me fez ver que minha responsabilidade social não pode ser apenas uma linha no balanço da empresa. Tem que ser algo real, que mude vidas de verdade. Marina olhou para os papéis em suas mãos, tentando processar o mix de emoções que sentia. Orgulho, gratidão, confusão e, por baixo de tudo, uma raiva que não conseguia explicar. Completamente. Por que você não me contou? Perguntou ela novamente mais baixo. Porque queria que fosse sobre eles, não sobre nós. Alexandre deu um passo em direção a ela. Marina, esses jovens não podem saber que têm qualquer conexão com você.
Seria injusto com os outros bolsistas e com eles próprios. E comigo. Não é injusto comigo descobrir por acaso que minha família está sendo ajudada pelo homem com quem estou me envolvendo? A palavra ajudada saiu carregada de amargura e Alexandre recuou como se tivesse sido esbofeteado. É assim que você vê? Como ajuda? Como caridade? Como eu deveria ver? Marina deixou a pasta sobre a mesa e se afastou dele. Alexandre, você não entende a posição em que isso me coloca? As pessoas vão pensar que estou com você por interesse, que minha família está se beneficiando porque eu... Porque você o quê, Marina? Porque você está comigo, porque você me ama. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada diretamente, e o timing não poderia ser pior. Não é sobre amor, Marina disse, mas sua voz falhou. É sobre aparências, é sobre o que as pessoas vão pensar quando descobrirem. Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Mas eu me importo, Marina explodiu. Eu me importo porque vou ser eu que elas vão julgar. Vou ser eu a interesseira que seduziu o chefe para conseguir benefícios para a família. Alexandre ficou em silêncio, processando a explosão dela. Quando falou, sua voz estava calma, mas ferida. É isso que você realmente pensa? Que eu sou tão ingênuo que seria seduzido por interesse? Que você é tão calculista que namoraria alguém por benefícios? Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas de frustração arderem. Não é o que eu penso, é o que todo mundo vai pensar. Todo mundo quem, Marina? Quem são essas pessoas cuja opinião importa mais do que nós dois? A sociedade, seus sócios, a imprensa. Marina gesticulou vagamente. Alexandre, você vive em uma bolha. Não entende como é ser julgada por suas origens. Então me explica, disse ele, sua voz ficando mais dura. Me explica como devo agir. Devo parar de fazer trabalho social porque pode parecer que estou comprando seu afeto? Devo deixar jovens talentosos sem oportunidade porque isso pode gerar fofoca? Marina abriu a boca para responder, mas percebeu que não. Tinha uma resposta boa. Alexandre continuou. Ou talvez você prefira que nossa relação seja completamente separada da minha vida real. Que eu mantenha meu trabalho, meu dinheiro, minha responsabilidade social em uma caixa e você em outra. Eu não disse isso. Não disse, mas é isso que está pedindo. Alexandre se aproximou dela novamente. Marina, você quer estar comigo ou não? Porque se quer, tem que aceitar que sou um homem de recursos que usa esses recursos para fazer o bem. E se minha inspiração para fazer mais e melhor veio de te conhecer, disso eu não vou me desculpar. Marina o olhou, vendo a sinceridade e a frustração em seus olhos. Parte dela sabia que ele estava certo, que sua reação era exagerada. Mas outra parte, a parte que havia passado a vida lutando para provar seu valor, não conseguia aceitar estar, mesmo indiretamente, na posição de beneficiária. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Alexandre assentiu, mas havia mágoa em seus olhos. Tudo bem, mas Marina, enquanto você está pensando, lembre-se de uma coisa. Eu me apaixonei por você muito antes de conhecer sua família. E meu trabalho social existia muito antes de nos envolvermos. O que mudou foi que agora eu faço as duas coisas com mais propósito. Marina pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Alexandre, eu preciso que você entenda. Não é sobre você ser uma boa pessoa ou ter boas intenções. É sobre mim conseguir viver comigo mesma, sabendo que as pessoas que amo estão sendo beneficiadas pela minha vida amorosa. E eu preciso que você entenda, Alexandre respondeu, que se você não consegue aceitar quem eu sou e o que faço, talvez não seja amor de verdade o que sente. Por mim, Marina saiu da sala sem responder, mas as palavras dele ecoaram em sua mente durante todo o caminho para casa.
e pela primeira vez, desde que se conheceram, ela se perguntou se talvez fossem realmente incompatíveis demais para que aquele relacionamento funcionasse. Julho chegou com uma chuva fria que transformou São Paulo em uma cidade cinzenta e melancólica, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Marina. 3 meses haviam se passado desde a descoberta sobre o programa de bolsas de Alexandre. 3 meses de conversas tensas, discussões dolorosas e uma distância emocional que nenhum dos dois conseguia superar completamente. Marina havia tentado voltar ao relacionamento estritamente profissional que mantinham antes, mas era impossível ignorar a química que ainda existia entre eles, os olhares que se prolongavam além do necessário e a forma como o coração dela acelerava sempre que Alexandre entrava na sala. Naquela quinta-feira particular, Marina estava terminando de organizar os últimos detalhes de uma apresentação para investidores internacionais quando seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Marina? Aqui é Dr. Mendoza, do Hospital das Clínicas. O coração de Marina gelou. Sua mãe havia feito os exames de rotina na semana anterior, mas os resultados não estavam esperados até a semana seguinte. Doutor, aconteceu alguma coisa? Nada grave, pelo contrário. Os exames da sua mãe estão excelentes, melhor do que esperávamos, na verdade. Mas gostaria de conversar com você e com o Sr. Alexandre sobre uma proposta. Marina franziu a testa. Uma proposta? Preferir explicar pessoalmente. Vocês poderiam vir ao hospital ainda hoje? 1 hora depois, Marina e Alexandre estavam sentados lado a lado na sala do Dr. Mendoza. A tensão entre eles palpável, mas temporariamente colocada de lado devido à preocupação com Conceição. Primeiro, deixem-me tranquilizá-los. Dona Conceição está completamente bem. A cirurgia foi um sucesso absoluto e ela responde melhor ao tratamento do que a maioria dos nossos pacientes. Marina soltou um suspiro de alívio. Alexandre, que havia insistido em acompanhá-la apesar da tensão entre eles, relaxou visivelmente. Na verdade, continuou o médico, o caso da sua mãe tem sido usado como exemplo de sucesso em nossa equipe. E isso me trouxe a uma ideia. Dr. Mendoza se inclinou para a frente com o entusiasmo de alguém que estava prestes a compartilhar algo importante. Estamos lançando um programa de prevenção cardiovascular para comunidades de baixa renda, exames gratuitos, palestras educativas, acompanhamento médico. O programa precisa de financiamento e também de alguém que entenda as necessidades reais dessas comunidades. Marina olhou de Dr. Mendoza para Alexandre, tentando entender onde a conversa estava levando. Senhor Alexandre, sei do seu trabalho filantrópico através da Fundação. E Marina, você conhece intimamente os desafios das famílias de baixa renda. O médico sorriu. Gostariam de liderar esse projeto juntos? O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina sentiu como se o universo estivesse pregando uma peça nela, oferecendo exatamente o tipo de colaboração que tinha medo de aceitar. Dr. Mendoza, disse Alexandre cuidadosamente, isso seria algo oficial? Com documentação, transparência total? Completamente oficial. Inclusive, precisaríamos que Marina assumisse oficialmente a coordenação geral do projeto. Seria um cargo executivo, com salário próprio, independente do financiamento da fundação. Marina piscou, processando a informação. O senhor está oferecendo um trabalho para mim? Estou oferecendo uma carreira. Este projeto pode ser o primeiro de muitos. Prevenção, educação em saúde, suporte a famílias em tratamento. Há muito trabalho a ser feito, e vocês dois formariam uma equipe perfeita. Quando saíram do hospital, Alexandre e Marina caminharam em silêncio até o estacionamento. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado,
criando uma luz difusa que deixava tudo com aparência de sonho. Marina, disse Alexandre quando chegaram aos carros. Podemos conversar? De verdade desta vez? Marina hesitou, depois assentiu. Vamos para algum lugar tranquilo. Eles se dirigiram para um pequeno café na Vila Madalena que Marina havia mencionado uma vez. Um lugar simples, com mesas de madeira desgastada e o aroma de café recém-moído permeando o ar. Quando se sentaram em uma mesa no fundo, longe das outras pessoas, finalmente puderam falar livremente. Marina, Alexandre começou, mexendo no açúcar que não havia pedido. Estes últimos 3 meses foram um inferno. Para mim também. Eu entendi sua reação, de verdade entendi. Mas, Marina, não consegui parar de pensar numa coisa. Ela esperou que ele continuasse. Você disse que se preocupa com o que as pessoas vão pensar, sobre aparências, sobre julgamentos. Alexandre levantou os olhos para encontrar os dela. Mas e o que você sente? E o que eu sinto? Isso não importa. Marina suspirou, brincando com a alça de sua bolsa. Importa. Claro que importa. Mas, Alexandre, você não entende a pressão de ser sempre questionada sobre suas motivações, suas capacidades. Toda conquista que tive na vida, alguém sugeriu que foi sorte, ou que tive ajuda, ou que usei minha aparência. E você acha que comigo seria diferente? Com você seria pior, Marina admitiu. Porque desta vez, em parte, seria verdade. Minha família está sendo beneficiada. Eu poderia conseguir uma posição melhor através do nosso relacionamento. Alexandre ficou quieto por um longo momento. Depois disse, Marina, posso te contar uma coisa sobre a reunião de hoje? Ela assentiu. Dr. Mendoza me procurou há 2 semanas com essa ideia. Mas sabe qual foi a primeira condição que ele colocou? Marina balançou a cabeça. Que você topasse liderar o projeto. Ele disse que pesquisou seu histórico acadêmico, conversou com pessoas que te conhecem profissionalmente e concluiu que você seria a pessoa ideal para o cargo, independente de qualquer conexão comigo. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Como assim? Ele nem sabia que estávamos envolvidos. Para ele, éramos apenas o filantropo que financia e a executiva competente que implementa. Foi só quando mencionou seu nome que eu revelei nossa relação pessoal. Marina processou a informação lentamente. E o que ele disse? Que isso tornaria a parceria ainda melhor, porque vocês dois se conhecem bem e trabalham bem juntos profissionalmente. Alexandre sorriu, pela primeira vez em meses. Marina, Dr. Mendoza te quer nesse projeto pelos seus méritos próprios. Eu sou apenas o homem com dinheiro que pode tornar possível o que você já é capaz de fazer. Marina sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Alexandre, eu sei que a opinião dos outros importa para você. Entendo que você construiu sua carreira lutando contra preconceitos e julgamentos. Alexandre estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela gentilmente. Mas, Marina, se passarmos a vida inteira nos preocupando com o que os outros vão pensar, quando vamos viver para nós mesmos? E se não der certo? E se as pessoas disserem que eu não mereço as oportunidades que ter com você? Então, nós provamos que elas estão erradas. Juntos. Alexandre entrelaçou os dedos nos dela. Marina, você já provou seu valor milhares de vezes. Para mim, para Dr. Mendoza, para todos que trabalham com você, a única pessoa que ainda duvida da sua capacidade é você mesma. Marina olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Alexandre, eu sinto muito. Por tudo. Por duvidar de você, por complicar algo que deveria ser simples. Não precisa pedir desculpas por ter medo. Eu também tenho medos. Quais medos? Alexandre hesitou, depois decidiu ser completamente honesto.
Medo de que você perceba que pode fazer tudo isso sozinha e não precise de mim. Medo de que meu mundo complique sua vida mais do que vale a pena. Medo de que você acorde um dia e perceba que merece alguém menos complicado. Marina apertou a mão dele. Alexandre, você é muitas coisas, mas complicado de uma forma ruim não é uma delas. Eles ficaram sentados ali por mais 1 hora, conversando sobre tudo que haviam guardado nos últimos 3 meses. Medos, expectativas, sonhos e principalmente sobre como queriam construir um futuro juntos. Quando finalmente saíram do café, a chuva havia voltado, mas era uma chuva suave de julho que parecia lavar toda a tensão dos últimos meses. Marina, disse Alexandre quando chegaram aos carros, sobre a proposta do Dr. Mendoza. Eu aceito, disse ela sem hesitar, mas com uma condição. Qual? Que façamos isso direito. Contratos oficiais, supervisão independente, transparência total. Quero que não haja dúvida de que estou nessa posição pelos meus méritos. Alexandre sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Não esperava menos de você. E então, ali na chuva de julho, em uma rua comum da Vila Madalena, Alexandre a beijou como se fosse a primeira vez. E de certa forma era, porque desta vez eles estavam beijando sem medo, sem segredos, e com a certeza de que haviam escolhido construir algo real juntos. 6 meses depois, Marina estava no palco do auditório do Hospital das Clínicas, apresentando os resultados do primeiro ano do programa de prevenção cardiovascular. Na plateia, Alexandre a observava com o orgulho de quem sabia que estava vendo a mulher que amava brilhar com luz própria. Quando terminou a apresentação e os aplausos cessaram, Marina procurou Alexandre na plateia e sorriu. Era o sorriso de uma mulher que havia finalmente aprendido que o amor verdadeiro não diminui nosso valor. Ele nos dá a força para mostrar ao mundo quem realmente somos. E lá, cercada por médicos, pesquisadores e beneficiários do programa que ela havia criado e implementado com sucesso, Marina finalmente entendeu que algumas das melhores coisas da vida começam como mentiras inocentes, mas só florescem quando decidimos viver nossa verdade.